Ciro Gomes no Parlatório SA. Lulistas e bolsonaristas comemoram o esvaziamento dos protestos. Fala, galera da Ciro Progressista, aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política para vocês. Antes de começar, como eu sempre faço no início, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor nesse momento aqui para vocês. Beleza? Antes de começar, estou usando esse boné aqui do Angra em homenagem ao saudoso André Matos, o grande vocalista do heavy metal brasileiro, que hoje faria 50 anos de idade, cara progressista, muito talentoso, provavelmente voltou no Ciro Gomes no primeiro turno de 2018. Então fica aqui a minha homenagem a esse grande brasileiro. Beleza? Mas vamos falar o que interessa, não é? Bom, eu vou começar do mais recente para o mais antigo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês um pouco antes da ótima live do Ciro Gomes dessa terça-feira, o segundo episódio da Ciro Games, a live do Cirão, que contou hoje com a participação da grande Marrom, a Alcione, grandiosa cantora brasileira da MPB, e também com a vice-governadora de Pernambuco, presidente nacional do PCdoB, a Luciana Santos. Não é? O Ciro Gomes realmente está cumprindo o que prometeu, vai entregar essa live e integrar essa live com grandes personalidades do mundo político, da cultura. Espero que ele chame também alguns humoristas, progressistas ou que, de certa maneira, romperam com o Bolsonaro, não é? Enfim, ele tem que falar sobre amenidades, lógico, também tem que afinar o discurso, tem que ser mais objetivo no principal, que é o campo político e econômico, mas também tem que mostrar o seu lado mais aberto, e essa live mostra um pouco isso. Ele joga videogame na mesma, tem uma relação ali um pouco mais afetuosa, mostrada com o seu filho mais novo, Gael, com a sua esposa Gisele, que é a sua grande companheira. Tem um pouco mais de relação também com a militância, uma relação direta, não é? Enfim, é muito salutar esse projeto, não é? Se vocês ainda não assistiram a segunda live, vou deixar para vocês aqui no post fixado dessa análise de conjuntura, não é? E agora eu vou, de trás para frente, falar um pouco sobre as últimas entrevistas do Ciro, com ênfase, lógico, como eu disse na chamada, para a palestra promovida pelo Parlatório SA. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Bom, o Ciro deu entrevista para Daniela Zupo, lá de Belo Horizonte, vocês devem ter acompanhado, foi boa a conversa, né? A Daniela Zupo é uma jornalista muito qualificada, trouxe à baila temas muito interessantes, inclusive a cultura, né? Que o Ciro fala um pouco aí nos últimos meses, e é muito importante, é muito relevante esse assunto, né? A gente, lógico, trouxe um trecho aqui para vocês no canal, como sempre, como é de praxe. Destaco também a entrevista que ele deu lá para o Rica Perrone, jornalista paulista radicado no Rio de Janeiro, né, que já trabalhou em grandes sites na TV. Foi uma entrevista de mais ou menos 1h30, né, que o Ciro falou sobre seus projetos, criticou Bolsonaro, Lula, mas também falou sobre futebol, sobre cultura, né, sobre como romper a polarização. Praticamente ganhou o voto do Rica Perrone, que votou no Bolsonaro no segundo turno, mas se arrependeu, não é? Foi muito boa, viralizou em trechos no TikTok e no Twitter. Também jogamos aqui para vocês um trecho pertinente. Outros movimentos interessantes do Ciro aí mais recentemente foi também ontem, na segunda-feira, dia 13, ele falou rapidamente ali com grandes economistas e intelectuais da velha escola, não é? Incluído o economista Bresser Pereira, né? A gente também tirou um trecho aqui para vocês, mas o mais interessante,
o mais significativo, ao meu ver, foi a sabatina pelo qual ele passou logo depois dos protestos do dia 12, lá com o pessoal do Parlatório SA. Vocês devem ter visto, o Ciro Gomes ele respondeu a perguntas e dialogou com grandes personalidades no mundo acadêmico, econômico, político, empresarial, não é? Como o grande Aires Brito, que ontem esteve inclusive no Roda Viva, ex-ministro do STF, com o Jorge Gerdau, que é um grande empresário bilionário brasileiro, também falou com o Nelson, né, que é um embaixador, né, brasileiro de importância. Falou também com os generais Rego Barros e Santos Cruz, que romperam há algum tempo com o bolsonarismo. Não é? Enfim, o Ciro ele mostrou porque ele é o candidato mais preparado, porque que ele é o mais patriota, de fato. Não é? Foi ali um pouco mais de 1h40 né, em que o Ciro deslindou sobre os seus planos para o país. Né, ele também falou ali com o Mandetta, né, eu estou gostando de ver esse bate-bola aí do Mandetta, né, inclusive no Ciro Games passada eles conversaram, né, o Andolfo também participou, o Tico Santa Cruz, não é? Enfim, foi muito boa essa sabatina, foi muito boa essa live. Se vocês não viram também, vou deixar aqui para vocês o link. A gente pegou um trechinho ali quando o Ciro dialogou com o Aires Brito, né? O Aires Brito mencionou que o Ciro, dos políticos atuais, é o mais especializado em Constituição, é um constitucionalista, palavras do próprio, né? Deu para ver que o Aires Brito está bastante aliado ao que o Ciro pensa e fala, né? O Aires Brito apoiou a Marina em 2018, provavelmente ambos virão com o Ciro, não é? Então, enfim, foi muito bom. É sempre bom o Ciro se apresentar também para essa elite intelectual, econômica e política do país, não é? Quem não está com Bolsonaro e tampouco com Lula, enfim, foi muito boa, não é? Eu recomendo vocês assistirem. Bom, agora eu vou falar sobre os protestos do último domingo, do último dia 12 de setembro. Lógico, eu não vou aqui dar uma de bolsonarista ou petista oportunista, não é, que está distante da realidade. É evidente que os protestos floparam muito mais, inclusive, do que os bolsonaristas de 7 de setembro, não é? Só que a gente tem que analisar com a lente contextual desses movimentos. Primeiro, os protestos bolsonaristas antidemocráticos de 7 de setembro, aí eu analisei isso para vocês no último vídeo, eles foram organizados com muita antecedência, meses atrás. Não é? Teve muito investimento, sobretudo de grandes empresários bolsonaristas, grandes ruralistas e do próprio governo. Eu falei isso para vocês na última análise, não é? E é basicamente o teto do bolsonarismo. Não é? Eles não conseguem levar mais gente do que levaram. Teve aí por volta de 100 mil lá na Paulista, pouco mais de 65 mil em Brasília, pouco mais de 20 mil no Rio de Janeiro. Floparam. É evidente que no dia 12 deu muito menos gente do que isso, não é? Primeiro, porque as pessoas do campo progressista e democrático ainda estão receosas de aglomerações, né, de irem até as ruas, não é? Segundo, porque o PT e os grandes sindicatos boicotaram. Vocês devem ter acompanhado aí, sobretudo no Twitter e no Facebook, que eles fizeram troça antes, durante e depois, não é? Eles se juntaram aos bolsonaristas para atacar essas manifestações do dia 12 de setembro, não é? E terceiro, porque tinha o MBL, o Vem Pra Rua, não é? São bolsonaristas arrependidos. É verdade, a bem da verdade, que nós fomos, né, nós do trabalhismo, do cirismo, fomos nesses protestos, uma parte expressiva da nossa militância fomos, porque ele é contra o Bolsonaro, não é? É a favor da democracia e contra o Bolsonaro, não é? É óbvio que um ou outro ele desvairado, a ANCAP, né, fica com seu antipetismo, né, de chamar o Bolsonaro e o Lula da mesma coisa. Não é, tudo bem.
não é nem Lula nem Bolsonaro, mas eles não são a mesma coisa. A gente não pode cometer essa falsa simetria, não é? Mas isso queimou o filme da manifestação, repeliu muita gente, não é? Só que nós estamos numa disputa de narrativas, né? Os lulistas, petistas e simpatizantes, eles querem colocar o Ciro, o MBL, todo mundo que não vota no Lula e não vota no Bolsonaro no mesmo balaio, que não existe terceira via. Não é? Isso é uma pura retórica para desmerecer, não é, esse campo político de centro-esquerda, né, que não está alinhado a nenhum dos lados, né, não está alinhado com o Lula e tampouco com o Bolsonaro. Isso é muito claro, é bastante substancial. Mostrou que o petismo e o lulismo são egoístas, são sommeliers de protestos, não é? Mesmo com as contradições do MBL e tudo mais, que eu já disse aqui a vocês, né? Mas, enfim, pegou mal para eles, né? Deixou claro que eles estão mais preocupados com o cálculo político, que o Lula sempre faz, mas não fala, não é? Do que com o impeachment do Bolsonaro. Eles não querem o impeachment. Para eles é mais agradável, é mais proveitoso e conveniente ter o Bolsonaro sangrando até outubro de 2022, para que o Lula vá com ele para o segundo turno e ganhe as eleições com o pé nas costas. A gente, lógico, está colocando o nosso carro literalmente na rua, não é? Nós somos um grande pedregulho no sapato deles, não é? A gente vai continuar defendendo o impeachment do Bolsonaro e continuar defendendo a candidatura de Ciro Gomes, que é a única que defende um plano nacional de desenvolvimento, certo? Mas assim, só para finalizar essa questão, eu vou deixar aí para vocês um trechinho da minha participação nesses protestos aqui em Goiânia. Vejam aí. Jefferson, você acredita? Meu irmão disse pra mim que o PGR não tem nada a ver com a nem Lula e nem Bolsonaro. Ciro, presidente. E para finalizar esse assunto, né, eu vou deixar aí para vocês uma pesquisa rápida que o professor Pablo Hortelado, lá da USP, fez em loco, lá nas manifestações da Paulista, que deu pouco mais de 30 mil pessoas, aqui em Goiânia deu pouco mais de 700. Pouca gente, muito pouca gente, mas é um primeiro movimento, é um primeiro protesto, não é? Mas enfim, vou deixar aqui para vocês os números mostrando que boa parte dos manifestantes votavam no Ciro, no Lula, e aí em menor parte nos nomes da direita, Dória, Amoedo, Moro, enfim. Então a retórica dos lulistas e petistas, ela não se sustenta, não é? Inclusive cientificamente. Não é? Pelos números da pesquisa. Não é? Mas é isso, a gente vai continuar lutando pelo impeachment do Bolsonaro. Dia 2 de outubro eu vou, não é? Acredito que boa parte de vocês também, pedir o impeachment do Bolsonaro. Eu não sou sommelier de vacina, não sou sommelier de protestos, não é? E a gente tem coerência com a luta pela democracia, pela luta contra o fascismo, pela luta contra o Bolsonaro. Não é? Então, é isso. Vamos continuar com a nossa oposição e com a nossa militância. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Na terça-feira que vem eu estou de volta. Reiterando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada. A gente chegou agora em 8.700 inscritos. Quando chegar em 10 mil vai ter novidades, clube de membros, não é? E aí, vocês concordam? O Ciro Gomes está dando boas entrevistas, está se apresentando muito bem na mídia e na internet. E aí, até quando o Lula vai continuar com esse cálculo eleitoral? Né? Vale a pena se juntar ao bolsonarismo para, digamos, rebaixar uma terceira via? Vale a pena ficar juntando Ciro com o MBL? Até quando vai continuar essa canalice? Essa desonestidade intelectual? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Valeu, um abraço e até a terça que vem.